Meus amigos, muito bom dia, bem-vindos a mais esse vídeo, o Rodrigo falando aqui com vocês. Bom, seguindo a série dos vídeos sobre provérbios, nós falamos sobre Provérbios capítulo 4, no nosso último vídeo, e hoje nós vamos tratar de Provérbios 8, é um provérbio poderosíssimo, e a gente vai trazer muitas coisas aqui para vocês. Bom, o livro de Provérbios, a essência dele é a sabedoria, e a gente vai ver quão importante é você ter sabedoria para você conduzir sua vida. Nós temos hoje, nessa era da informação, da informática, as pessoas vivem numa vida tão corrida e acabam vivendo apenas o superficial, acabam vivendo apenas aquilo que elas estão vendo e não se aprofundam para poder transformar pelo conhecimento e nem para adquirir sabedoria. Com isso, talvez muitas áreas da vida, muitas decisões que essa pessoa vai tomar, vão ser decisões erradas e que vão custar muito caro, justamente por falta da busca pela sabedoria. Então, quero começar aí com vocês. Sempre eu recomendo que as pessoas tenham aqui, estou aqui com duas Bíblias. A primeira é a Bíblia na versão Almeida Corrigida e Fiel, e a segunda é a versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Esse provérbio especificamente eu vou ler nessa versão, porque vai ficar mais claro. Eu sempre recomendo que a pessoa leia pelo menos um provérbio por dia. Leia a versão normal, que é que nós costumamos ler na igreja, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista Atualizada, e depois você pode estar lendo a nova versão, porque aí você consegue ver uma linguagem mais clássica, e com a nova versão você consegue ver a linguagem contemporânea, e você vai conseguir ter uma compreensão muito melhor do texto quando você faz uma comparação. Às vezes uma palavra que você não percebeu, que você não entendeu, quando você olha na versão da linguagem de hoje, vai se tornar mais fácil para você compreender. Então, eu vou ler esse provérbio todo com vocês, tá? E depois a gente vai estar tratando de alguns temas aqui. Vamos lá. Ele fala assim, escutem a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está nos altos dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões gritando. Eu estou falando com vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois, digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo. Tudo o que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo o que eu afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Para as pessoas que têm compreensão, tudo é claro. Olha só que interessante esse, tá? Para as pessoas que têm compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar do ouro. Nós vamos estar tratando isso aqui daqui a pouco. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Anote isso aqui. Tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia. Os maus caminhos e as palavras falsas. Faço planos e ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Olha só outro código. Faço planos e ponho em prática. Já viu pessoas que fazem plano e não colocam em prática nada? Só imagina, mas não age. Plano sem ação é a mesma coisa que nada. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com minha ajuda, e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama, e a quem me procura, acha. Na versão normal, por isso que é interessante você ler, eu tenho aqui na minha Bíblia a versão corrigida e fiel, ele fala assim, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. A gente também vai estar tratando sobre esse assunto, tá? Então é importante você ler as duas para que a clareza vai ficar fantástica. Os que cedo me buscam me encontrarão. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. Isso aqui, que tem muitas pessoas que não avançam, não prosperam na vida, trabalham, mas não conseguem crescer. Ela fala aqui, eu dou riquezas ao que me ama. Essas pessoas não amam a sabedoria, não buscam a sabedoria. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formado há muito tempo. No começo, antes do princípio do mundo,
Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fonte de água. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado da terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou às águas que não subissem além do que havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces na terra, da terra. Estava ao seu lado como arquiteta e era a sua fonte diária de alegria. Sempre feliz na sua presença, feliz com todo mundo, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora, moços, escutem, façam o que eu digo e serão felizes, aprendam o que é ensinado a vocês, sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz, aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando a entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Só isso aqui até arrepia, é fantástico esse provérbio aqui. E vamos lá, vamos começar a trabalhar algumas coisas que é um provérbio poderosíssimo, a gente se emociona com o texto. E tem muitas lições preciosas. Eu fico muito feliz porque a gente muitas vezes critica, né? O povo de Israel, eles viram sinais e tudo e não seguiram a Deus. Talvez nós não estamos vendo os sinais que eles viram na época, mas eles não tinham a Bíblia, eles não tinham esse manual, não tinham a palavra de Deus. A palavra que hoje nós temos aqui separadamente. E esse aqui é um provérbio maravilhoso. E o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é o seguinte: se vocês observarem, a sabedoria ela fala que Deus a criou antes de tudo. Então Deus ele julga a sabedoria como a coisa mais importante. E na palavra de Deus diz também que quando alguém pede sabedoria ao Senhor, ele não nega a sabedoria. E diz lá no versículo 17, eu amo os que me amam e os que cedo me buscarem me encontrarão. Hoje as pessoas estão com essa era da tecnologia que nós falamos, parece que era para a tecnologia facilitar a vida e na verdade ela passou a prejudicar, porque as pessoas não têm mais tempo. Ela tem que estar no WhatsApp, ela tem que olhar redes sociais, ela tem que fazer alguma coisa, tem que participar de uma reunião, tem que ir ao supermercado, tem uma festa, tem um evento, tem tantas coisas. E ela já acorda com o telefone na mão, desesperada, tomando conta da vida dos outros, querendo ver o que está acontecendo, quais são as últimas notícias. E ela já se levanta atrasada para o trabalho, toma um café de péssima qualidade, sai e pega trânsito. Não é assim que a maioria das pessoas vivem? Então, essas pessoas não têm buscado isso. E o texto é muito claro. Ele fala que quem ama sabedoria vai ter riqueza, honra, prosperidade na sua casa. E quem não ama vai ter escassez, vai ter pobreza, vai ter dívida, vai ter uma série de coisas que é proveniente das pessoas que não buscam essa sabedoria. Então, nesse texto ele ensina para que você busque ao Senhor cedo. Talvez na madrugada, nas primeiras horas do dia, enquanto a maioria das pessoas estão dormindo. E daqui a pouco elas vão acordar atrasadas para começar um dia tão corrido, tão conturbado, tão agitado. Um dia na qual elas não vão conseguir meditar, não vão orar a Deus pedindo sabedoria, não vão orar pedindo um discernimento e vão tomar decisões no impulso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E é por conta disso que o dinheiro do mundo, as riquezas do mundo, estão na mão de apenas 2% das pessoas, enquanto as outras 98% vão viver uma vida sem propósito, sem metas, sem objetivos, sem um direcionamento, vão passar a vida inteira sem deixar um legado e vão apenas sobreviver e não viver uma plenitude que a Bíblia ensina que a gente viva. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é sobre o hábito diário, os hábitos diários. Se você observar e pegar as pessoas mais prósperas, as pessoas que trabalham em alta performance, executa a sua determinada função em alta performance, você vai observar que a grande maioria, se não todas essas pessoas, tem uma rotina diária. Martinho Lutero ele costumava dizer assim, ele falava, olha, hoje eu estou tão ocupado, eu tenho tantos afazeres que eu vou ter que orar por mais 1 hora. Então hoje nós estamos procurando inverter as coisas, não, estou tão ocupado que eu não vou ter nem tempo de orar nem ler a Bíblia. Ele já fazia o contrário, eu tenho tantas coisas a fazer, tantas coisas importantes, que eu preciso orar mais 1 hora. Por quê? Eu tenho que me preparar. Eu tenho que pedir sabedoria de Deus, eu tenho que pedir discernimento ao Senhor. Porque quando você não pede discernimento, às vezes um problema que seria simples de você resolver, você tem sabedoria. Quando você não tem a sabedoria, vai ser um problema que vai ser difícil de resolver, você vai levar muito tempo, você vai perder muito tempo.
Tem um ditado que diz também, se não me engano foi Abraham Lincoln, que ele falava assim, ó, se me derem 4 horas para eu cortar uma árvore, eu vou passar 3 horas amolando o machado. A preparação, ela é muito mais importante do que a execução. Você observa um atleta olímpico, ele passa 4 anos treinando, e muitas vezes numa prova de 100 metros rasos ele vai correr apenas alguns segundos. Alguns segundos. Então, ele passa 4 anos para na hora dele mostrar a performance dele, ser uma performance de poucos segundos, para ele poder conquistar aquela medalha. Então a preparação ela é muito mais importante do que de fato a execução. Quando você está preparado, você vai executar de maneira melhor. E é isso que tem ensinado aqui. Então, recomendação minha, procura acordar meia hora, 1 hora mais cedo, quer que seja. Pega a sua Bíblia, lê um provérbio por dia, em 30 minutos, 20 minutos você consegue fazer isso. Faz a sua oração, mentaliza, verbaliza a palavra, e aí você começa bem o seu dia, e outros hábitos também que eu não vou estar citando nesse vídeo. Depois a gente pode estar fazendo um vídeo falando apenas sobre hábito, mas não é o objetivo aqui. Mas quando você começa o seu dia, lendo a palavra, orando, entregando a Deus o seu dia, e confessando essa palavra aqui, adquirindo essa palavra, aí a sua mente ela vai estar preparada para as coisas que vão vir. Você está pronto para cortar a árvore, e vai ser muito mais rápido e muito mais fácil. Outra passagem que ele cita, e várias vezes ele fala aqui, que a sabedoria ela é melhor do que os rubis, de todo o ouro, de toda a prata. Por que ele cita isso? Vamos lá. Vocês podem observar que as pessoas que, geralmente, os ganhadores de Mega Sena, pega na internet e pesquisa a história deles, né? Não vou nem falar de alguns porque é a esmagadora maioria. 98% dessas pessoas, ou 99%, que ganham milhões, 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões na Mega Sena, em poucos anos, no máximo 3, 5 anos, elas voltam aonde elas estavam e muitos deles voltam a ficar até pior do que estavam. Teve o caso de um rapaz que ele ganhou na Bahia uma fortuna e ele usou o dinheiro de maneira tão descontrolada, ele foi morar num grande hotel, na cobertura de um hotel, e contratava mulheres para estar com ele todos os dias, e ele falava, olha, eu vesti uma camisa e eu nem botava para lavar, eu já jogava na lixeira e comprava outra, uma vida totalmente descontrolada, e você já imaginou o fim disso. O fim disso foi que ele perdeu o dinheiro todo, contraiu uma dívida absurda, e hoje ele trabalha de flanelinho, tomando conta de carro, né, um trabalho informal, e a mãe dele não tem nem onde morar. Nem uma casa para a mãe dele ele conseguiu comprar. Ele gastou todo o dinheiro de maneira desordenada. Tá certo que esse é um exemplo exagerado, mas se você observar, a grande maioria das pessoas vão agir assim. Se eu perguntar para você, o que você faz com 1 milhão hoje? Uma vez eu fiz um seminário e perguntei às pessoas e elas falaram assim, eu compro uma casa, ajudo minha família, compro um carro. Eu falei, e depois? Como que você vai manter a casa? Como que você vai manter o carro? As pessoas param para pensar e falam, eu não sei. Então, por isso que é importante a sabedoria. Quando você adquire isso daqui, você começa a ter conhecimento, a tua mente ela se expande. Né? A Albert Einstein ele falava, uma mente que se expande, ela nunca mais volta ao tamanho original. Nossa mente ela é elástica, só que ela não volta. Ela vai sempre expandir. Uma vez que você expandiu, ela não vai regredir. É dali para frente, sempre vai ser assim. Então, ele fala sobre essa questão de você buscar mais do que o ouro e a prata. Por quê? Você já observou, da mesma forma, que tem pessoas que não têm a sabedoria, ganham um determinado dinheiro, elas vão perder muito rápido. Só que você já viu também, ao contrário disso, pessoas que estavam muito ricas, mas que tinham sabedoria e por algum problema que passou, perdeu o dinheiro todo e pouco tempo depois você viu essa pessoa no topo de novo? Você já viu casos desse tipo? Donald Trump foi um. Ele tinha uma fortuna bilionária, perdeu tudo, em pouco tempo depois já estava mais bilionário do que ele era. Por quê? Tem sabedoria. Ele tinha o conhecimento. Então, essa sabedoria vai fazer com que na tomada de decisões dele, ele tome decisões inteligentes, ele tome decisões certas, ele caminhe para o caminho correto que tem que seguir e ele volta a conquistar. Tá? Um fato muito interessante também, na Bíblia, nós vemos o exemplo daquele mancebo de qualidade. Ele chega até Jesus e fala, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Eu cumpro toda a lei, eu faço isso, faço aquilo. E realmente Jesus viu, realmente você segue. Agora te falta uma coisa. Você vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus ele está fazendo um convite para aquele homem ser um seguidor dele, ser um dos discípulos. Aquele homem abaixa a cabeça e sai muito entristecido. Então Jesus fala, é mais fácil um camelo entrar pela funda de uma agulha, pelo buraco de uma agulha,
do que um rico entrar no reino dos céus. Muita gente interpreta essa passagem errado. Primeiro eu quero falar para vocês que a agulha, o que era a agulha? Sempre que tinha um portal de uma cidade, né, você entra numa grande cidade, quem já teve a oportunidade de ir em alguma cidade histórica ou visitar algum outro país vai ver que é assim. Existe uma muralha fortificada, existe um portão da cidade e dentro daquele portão existe um portão menor. Porque quando surgia alguma situação e a cidade tinha que ser fechada, eles trancavam aquele portão e ficava um portãozinho menor, que era para as pessoas passarem, né, as últimas pessoas passarem. Então aquilo se chamava agulha. Então se você chega, a cidade está fechando, o portão está fechado, e o porteiro ia abrir a agulha, que é o portão menor, e você entrava. Agora, se você está chegando com um camelo, o camelo, essa parte do pescoço dele é rígido, então fala que é um animal de quê? De dura cerviz, porque é rígido. Então ele fala que era mais fácil o camelo passar por aquele fundo da agulha, porque é um portão pequeno, que para a altura dele ia ser difícil, porque realmente é muito difícil você fazer o camelo dobrar essa parte aqui, do que um rico entrar no reino do céu. Mas ele não está falando de rico qualquer pessoa. Todo mundo vai ser difícil. Não. Por quê? Aquele homem ele tinha um amor à riqueza, e muito provavelmente a riqueza que ele tinha era herdada. Porque um camarada que tem sabedoria, ele pode perder tudo, mas ele sabe que em pouco tempo ele vai recuperar porque ele sabe como fazer. Ele tem, no termo inglês, o know-how. Ele sabe como. Ele executa de novo. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu ele sobe na árvore, convida Jesus para ir até a casa dele. Jesus fala, hoje chega a salvação a essa casa. E ele olha, ele falou, olha, se eu tenho roubado de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu não estava com medo de perder dinheiro. Se você fizer uma observação aqui, Zaqueu ele tinha uma mentalidade que ele sabia que depois ele ia recuperar aquilo. Ele tinha conhecimento, o jovem já não tinha. Então o jovem ficou, cara, esse é o dinheiro que eu tenho, se eu perder isso aqui eu não sei como conquistar mais. Essa é a diferença. Então busca a sabedoria. Às vezes você pede a Deus para te abençoar na vida financeira, eu te pergunto, quantos livros sobre finanças você leu esse ano? Quantos cursos você fez? Quantos canais de YouTube você acessa aí que fala sobre finanças, fala sobre vida financeira, fala sobre prosperidade? O que você tem feito? É muito fácil a gente orar, ir na igreja, fazer campanha. Senhor, me ajuda, me abençoa. E aí? Você pede por uma coisa que você não está buscando. Deus ele vai trazer a sabedoria, nós falamos junto vídeo da sabedoria vertical, que é aquela sabedoria que o Espírito Santo te concede para te capacitar e potencializar aquilo que você já é e aquilo que você já sabe. Se você não sabe nada de finanças, não está buscando, não está lendo, Deus pode botar uma porção dobrada, mas vai ser 2 vezes 0, que você não está fazendo nada é quanto? É 0. Então, como você quer que Deus multiplique de uma coisa que você não está semeando? A multiplicação em cima de 0 é 0, a matemática é clara. E é assim que funciona, e é por isso que a maioria das pessoas não consegue conquistar aquilo que elas estão buscando. Tá? E ele fala o seguinte aqui também, tem uma passagem que eu quero passar para vocês assim, ó. A sabedoria é um conjunto de qualidades que faz o ser humano se desenvolver plenamente e ainda alcançar a salvação. Todo sábio é prudente, pois possui equilíbrio, sensatez e juízo. Tem que ser equilibrado, tem que ser sensato e tem que ter juízo. A sabedoria te proporciona isso. Já viu pessoa desequilibrada? Qualquer coisa ela está no desespero, ela já fala alto, começa a agir de uma forma descontrolada e às vezes é uma pequena questão que com a sabedoria você resolveria, se torna um tremendo problema porque essa pessoa está sendo tola, não buscou a sabedoria. Assim, não é precipitado nem inconsequente. Sabedoria ela não se precipita e nem é inconsequente. O caminho para se tornar sábio se abre quando há temperança na maneira de agir e de falar, bom senso para tomar as atitudes de decisão e meditação nos ensinamentos de Deus. Tá? É isso que a Bíblia tem nos ensinado. E ela fala aqui que Deus, a primeira coisa que ele estabelece, ele coloca a sabedoria acima de tudo. E ela fala, eu estava lá antes da criação da terra, antes da terra se formar, eu vi a separação das águas, fez tudo. Por quê? Toda a criação de Deus foi feita com sabedoria. Se você for ver as leis da natureza, tudo é regido de maneira perfeita. Tudo foi regido com sabedoria. E é isso que eu recomendo você fazer na sua vida também. Então, procure buscar, crie um hábito para que você todos os dias, pelo menos de manhã, tire um período para você poder estar lendo, para você meditar. E se porventura você aprendeu algo errado, você vai começar a reaprender. Por quê? A palavra diz que
para que a gente não se conforme com esse mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, pela renovação da vossa mente. Se você desde pequeno tem um certo conceito que foi instalado na sua cabeça, através dos seus pais e da sua mãe, sobre dinheiro, sobre qualquer outra coisa, e você provavelmente vai carregar aquilo para a sua vida inteira. Agora, quando você adquire sabedoria, você começa a ressignificar aquilo ali. Quando você adquire sabedoria, você começa a mudar o sentido daquilo. Então, você transforma pela renovação da sua mente, do seu conhecimento. Então, você tem uma vida transformada. Você passa a ver as coisas de uma maneira diferente. Você passa a receber sabedoria do alto. Às vezes, numa atitude, o Espírito Santo toma você, potencializa o que você tem estudado e você toma a atitude certa. Você vai para o caminho correto. E a partir daí, tua vida vai para frente. É o que ele fala aqui. Quem busca sabedoria tem ouro, tem prata, tem prosperidade na sua casa. E quem não busca sabedoria tem escassez, tem falta, tem limitação, tem dificuldade, sempre está precisando de dinheiro, sempre está difícil. A falta de sabedoria traz isso. Então, seja sábio. Procure ler a Bíblia, procure ler Provérbios, estude sobre finanças, estude sobre relacionamento, está precisando melhorar com teus filhos, com a tua esposa, com o teu cônjuge. Procure, seja sábio, que Deus vai acrescentar todos os dias na sua vida. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço a todos vocês por estarem comigo até agora. Nos próximos vídeos vamos seguir falando sobre provérbios, vamos seguir citando uma série de conteúdos aí que vão trazer transformação e ativação. É porque nós temos a seguinte questão: os pensamentos, tudo que você pensa, ele vai gerar em você um sentimento. E o sentimento ele vai produzir em você uma ação. E a ação ela vai produzir, vai gerar um resultado. Então, se teu pensamento, você está adquirindo sabedoria, teu pensamento vai ser bom. Ele vai gerar um sentimento bom e você vai produzir uma ação boa e vai ter um resultado bom. Agora, se o teu pensamento não está bom, teu pensamento está ruim, você vai gerar um sentimento ruim, vai tomar uma ação ruim e teu resultado vai ser ruim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem nesse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam adquirir sabedoria e que com isso nós possamos formar uma geração de pessoas sábias que vão fazer diferença, vão viver em plenitude, vão honrar suas famílias, honrar os seus pais e honrar também o reino, produzir e trazer transformação, prosperidade, mudança de vida para as pessoas que têm precisado disso. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.